ver o amor de Deus. E eu espero que seja isso que trouxe você aqui. Nenhum tipo de curiosidade, às vezes até mórbida. Não. Eu espero que você tenha vindo aqui com sede, com vontade de se alimentar, de ter o seu coração estimulado na fé. Eu espero que você tenha vindo aqui para desenvolver a sua consciência com temor e tremor e virar gente, deixar essa existência eterna de menino, brigão, fanfarreiro, cheio de confusão, de invejas, de ciúmes, de disputas, de competições, de fanatismos, de torcidas organizadas, de loucura, de disposições insanas por causa de paixões malucas. Eu espero de coração que você tenha vindo aqui desejando deixar as coisas de menino e abraçar aquelas de gente adulta no Evangelho e na fé em Jesus. É isso que eu espero de todo o meu coração. Hoje eu quero falar com você sobre esse tema que você está vendo aí, e você já viu o tema? Eu estou aqui dando uma ajeitadinha nesse negócio, não tenho toque, mas eu detesto ver coisas fora de prumo. Então, eu espero que você esteja vendo esse tema. Você viu que, de propósito, hoje eu não botei nenhum verso. Eu quero falar livremente sobre ele. Quanto mais conhecimento religioso, entre aspas, menos milagre. Será que dá para você repetir isso comigo? Quanto mais conhecimento religioso, note que eu botei entre aspas, menos milagre. Eu estou justamente falando acerca desses fariseus que perguntaram a Jesus: nós também somos cegos? Quando Jesus disse: eu vim a esse mundo para juízo, para que aqueles que não veem, vejam, e para que aqueles que pensam que veem, que se arrogam a ver, tornem-se de fato cegos. Por isso, quanto mais presunção de conhecimento religioso, conhecimento doutrinário, e quando tudo que você sabe de Deus é doutrina, como tem algumas pessoas aí dando aulas e aulas e aulas na internet sobre Deus, nada de Deus, são pessoas que não conhecem Deus. Se a onça correr atrás, eles não enfrentam. Se o dragão chegar, eles se escondem, são apavorados, eles são só gente logorreica, que sofre de gonorreia verbal. Aí ficam pingando esse pus venéreo de dia e de noite em cima dos que não sabem discernir nem entre a mão direita e a mão esquerda. E aí eles vão se dando bem na ignorância, mas você pensa que eles conhecem a Deus? Não conhecem nada, eles só estudam teologia, doutrinas, conflitos entre propositores de doutrinas teológicas, eles ficam querendo botar o dedo na cara dos hereges, dos pecadores, dos malvados, fazendo grandes juízos, grandes vaticínios, e tudo isso, mas Deus, Deus, Deus mesmo, eles nunca conheceram nem conhecerão. Conhecimento de Deus não se aprende em compêndios de teologia, nem de doutrina denominacional, nem em nenhuma dessas tolices que enganaram o cristianismo esses 1.700 anos, nos quais as pessoas pensaram que conhecimento de Deus era uma forma de gnosticismo, de ter uma informação privilegiada que as outras criaturas humanas não tinham, e a maioria do planeta, a maioria absoluta, morreria sem ter, e por não terem essas informações privilegiadas, todo mundo vai para o inferno.
Ou o cara sabe as doutrinas da religião ou está perdido. Você já foi confrontado com isso. Você mesmo ou você mesma já até advogaram essa causa. Você já declarou isso várias vezes. Se você já não declara mais, é porque alguma coisa da graça de Deus começou a te perturbar, começou a relativizar as suas pseudo-certezas, começou a mostrar a você que você era só um ser de doutrinas decoradas, de nomes decorados, de filósofos, de teólogos, de conflitos aqui e ali, de aulinhas de escola dominical. Você sabe a genealogia de Jesus, a de Mateus começando em Abraão, a de Lucas começando em Adão, ou indo de trás para frente. Você sabe essas bobaginhas. Você sabe quantas pedrinhas Davi usou para matar Golias. Você sabe leis de Moisés e tenta praticá-las contra o Evangelho de Jesus. Você sabe doutrinazinhas de 4 passos para a salvação e joga isso na cara de quem não sabe nada, isso aí que você supõe saber, e nada é a mesma coisa, porque não se conhece Deus assim. A gente olha para Jesus nos evangelhos e eu tenho certeza que Paulo, por mais apaixonado que fosse, jamais teve tanta paixão pela vida humana quanto Jesus. Nem Pedro, nem a soma de todos eles, nem nenhum de nós, nem pessoa humana alguma que já viveu, amava tão visceralmente o Pai, a criação do Pai e os seres humanos, originalmente feitos à imagem e semelhança de Deus e que foram entrando em estado de desfiguração diabólica. No entanto, ninguém os amou e os ama mais do que Jesus, como diz o Apocalipse. Ele é aquele que nos ama. E o verbo está no tempo presente, contínuo. Ou seja, amou ontem, ama hoje, amará para sempre, não tem volta. Jesus atingiu o ponto de no return. Não há volta, não há detour, não há desvio. Não disse se arrependeu, retorno adiante à esquerda. Não. É caminho, verdade e vida adiante. E os que o conhecem, ele disse quem eram. Ele escolheu os que tinham mais chance de aproveitá-lo. E foi morar no lugar onde as pessoas tinham mais chance de aproveitá-lo. É por isso que se diz que, deixando Nazaré, onde ele foi criado, ele acabou indo e se colocando na Galiléia dos gentios, em Galil, que significa círculo, um círculo de civilizações pagãs. Tinha todo tipo de etnia, de pessoas, de convicções, de credos religiosos que não tinham nada a ver com o monoteísmo judaico, gente politeísta, gente supersticiosa, gente que queria Deus, mas não sabia como, gente que andava às escuras. E ele usa aquela imagem da Galileia, quem já foi lá percebeu logo na primeira ida, que é um círculo, uma meia-lua é um círculo ovalado, de 22 de extensão, 12, 13 de largura, cercado de montanhas altas, com um pequeno Quênia no norte, que faz os ventos entrarem. E sobre essas montanhas, e no sopé dessas montanhas, especialmente no lado oriental das montanhas, o que você tinha naquele tempo e ainda tem nos dias de hoje são grupos de percepção religiosa, de fé e de crenças as mais variadas. E nos dias de Jesus tinha de tudo. Legiões romanas acampadas, tinham as Decápolis, as 10 cidades greco-romanas, com as suas divindades,
templos erguidos aos deuses. Na Galileia tinha coisas dedicadas ao culto de César o imperador, tinha todo tipo de loucura. Tinha os falsos messias que eram fruto das superstições do povo que vivia no extremo norte da Galileia. Tinha todo tipo de obscurantismo, de cegueira. Por isso, o profeta Isaías, 800 anos antes de Jesus, jogou essa luz, aspergiu essa consciência sobre a Galileia, dizendo: o povo que andava em trevas viu grande luz, e aqueles que viviam na região da sombra da morte, a esses resplandeceu-lhes a luz. E antes se situou aonde era o lugar. Se disse terra de Zebulon, terra de Naftali, que são as montanhas de Zebulon e Naftali, que estão no lado ocidental da Galileia, cobrindo, e do lado de lá as outras montanhas, que em cordilheiras extensas vão até o final, até o sul de Israel, até o Golfo de Acaba. Montanhas e montanhas e montanhas, e povos e povos e povos. Foi para lá que Jesus resolveu ir. E não para Jerusalém, não para a capital da religião, não para o Vaticano judaico, não para o centro acadêmico religioso, não para o lugar do templo, não para o lugar dos sacerdócios, dos sacrifícios. Ele não foi para o lugar do dízimo, das ofertas, das coletas, que eram todas colocadas ali. Jerusalém era o cofre de Deus, era o lugar da ostentação divina. E ele não foi para a ostentação divina. Ele foi para o meio de pobres, de famintos, de miseráveis, de cegos, de coxos, de paralíticos, de surdos, de mudos, de gagos por nervoso desesperador, para a terra das pessoas ansiosas. É por isso que o único lugar onde ele fala de ansiedade é na Galileia, porque era um povo que não sabia o que comer, era um povo que não tinha como se tratar, que não tinha dinheiro para se medicar, e não havia médicos naquela região. Quem quisesse melhoria de vida tinha que ir para Jerusalém, tinha que ter muito dinheiro. A mulher do fluxo hemorrágico, que era de Cafarnaum, que gastou o dinheiro todo com os médicos, sabe Deus aonde ela procurou ajuda. E os médicos que eventualmente estavam disponíveis na Galileia eram aqueles médicos que estavam mais para grandes charlatões do que para qualquer outra coisa, exploradores da miséria humana. Jesus foi para essa terra onde não havia remédio, não havia analgésico, não havia medicina, não havia cura, não havia socorro, não havia ajuda, não havia nada. E ele opera especialmente no meio desses que carregam no coração, seja por carência, seja por não terem, ou seja por convicção de fé e grande esperança confiante, essa mesma disposição de entrega. Mas, por que eu estou falando isso? Isso foi só a minha introdução. Eu prometo que eu termino em 10 minutos. Eu estou falando isso porque quando Jesus foi de vez para Jerusalém... Desculpa. Quando ele foi de vez para Jerusalém, de onde ele não voltou mais, foi a última ida, ele foi e de lá só saiu ressuscitado de entre os mortos. O que a gente ouve quando ele chega em Jerusalém são os judeus aristocratas, acadêmicos, teólogos, hermeneutas, exegetas, sacerdotes, gente das condições sociais mais elevadas, começarem a pedir sinais.
O que nós vimos ou ouvimos dizer que tu fizeste na Galileia, faze-o aqui em Jerusalém. Mais de uma vez, esses de Jerusalém diziam: mostra-nos um sinal no céu para que a gente creia em ti. Opera alguma coisa aqui como tu fizeste, em abundância, em outras terras de miséria. Faze aqui. E a resposta de Jesus para esses é que os sãos, porque eles se julgavam seres acima do bem e do mal, sãos, que sabiam, que entendiam, que conheciam, que controlavam os desígnios de Deus pelo conhecimento teológico, sabiam o que Deus fazia, o que Deus não fazia, o que Deus pensava e o que Deus não pensava. E aí, os milagres em Jerusalém não aconteciam. E os únicos milagres que aconteceram em Jerusalém foram os milagres de introdução à morte dele. À morte. Jesus cura um paralítico em Betesda. E inicia-se um processo que João narra do capítulo 5 para frente, de hostilidade, de conspiração para matá-lo. Já começa ali. Aí em João, no capítulo 9, ele cura saliva com lodo, com poeira, com laminha feita com a saliva dele, nos olhos do cara, e disse: desce até o poço de Siloé, que é uma descida da pesada, a subida é pior ainda, lava-te. E o cara foi, ou por fé, ou porque tinha que tirar aquela lambança da cara, foi até lá embaixo no poço de Siloé, que quer dizer o enviado, foi, lavou-se e voltou vendo aos saltos. E ali se fechou mais uma determinação de que a gente não pode deixar esse cara vivo. Milagres em Jerusalém significam risco de morte a quem os opera. Porque em Jerusalém, ou você discute teologia, ou vai lá para ficar brigando a briga dos meninos sobre doutrina, sobre quem é o Messias, sobre sinais, sobre escatologia messiânica, sobre qualquer outra coisa, ou você entra nesse papinho do masturbatório teológico, ou se você fizer alguma coisa prática, boa, real e verdadeira para a vida dos seres humanos, você passa a ser uma ameaça, porque teólogo não faz milagre, acadêmico não impõe as mãos, gente que se diz muito culta, do ponto de vista doutrinário, não unge doente com óleo, não leva no coração aquela fé simples que crê que a graça de Deus continua disponível para qualquer ser humano. Não. Me apresente um teólogo assim e eu vou dar um beijo na boca dele. Eu não conheci até hoje nenhum. E os que conhecem teologia e que não são assim como esses teólogos, é gente que levou uma patada do leão de Judá no peito e viu que não dava para ficar brincando de teologia, tinha que aprender a viver o evangelho. Em Jerusalém, o outro milagre é a ressurreição de Lázaro, ali do lado. É só descer a montanha do templo, atravessar o antigo ribeiro de Cedron, hoje Vale do Cedron, subir o Monte das Oliveiras, virar à direita na direção de Betfagé, descer mais uns 500 metros, você está em Betânia, onde Lázaro morava, com as irmãs Marta e Maria. Ele estava morto há 4 dias, podre, cheirando mal, sepultado, quando Jesus aparentemente chega atrasado. E aí vocês conhecem o que aconteceu. Ele chama Lázaro para fora, podre há 4 dias, fétido, que as irmãs disseram já cheira mal, não dá. Tá um bafo de defunto aí que ninguém aguenta, nem o IML. Não tira a pedra da porta, não. Jesus disse: tirai a pedra, e falou: Lázaro, vem para fora. E saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras, e Jesus disse: desatai-o e deixai-o ir. E ele foi,
e uma semana depois Jesus estava sentado num banquete com ele ao lado de Jesus, comendo gostoso, enquanto em Jerusalém a trama tinha se fechado e as autoridades religiosas diziam: se deixarmos esse cara livre, o mundo inteiro irá após ele. Essa é uma palavra de uma beleza extraordinária. Está aqui em João, no capítulo 11, quando foram levar essa notícia para eles, eles disseram: não, não podemos deixar de modo algum, porque muitos judeus estão crendo nele. Ao irem ver Lázaro vivo, todo mundo sabia que ele estava podre. Nós não podemos deixar esse cara vivo. Então, os principais sacerdotes e os fariseus, que eram os puritanos do judaísmo, convocaram o Sinédrio, que era o grande conselho, o supremo concílio do judaísmo, e disseram: o que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais? Se o deixarmos livre e vivo, todos crerão nele, todos crerão nele. Aí depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas tomarão a própria nação, porque nós não teremos mais esse lugar e esse poder diplomático de diálogo com eles, os romanos, porque eles verão que o eixo do poder saiu da nossa mão e caiu nas mãos de um homem absolutamente sem ambições, um homem do povo. E essa gente sem ambição é gente perigosa, porque é gente que não tem preço. Gente sem ambição é perigosa, porque é gente que não tem preço. E aí decidiram matar a Jesus, e foi o que eles realizaram. É por isso que em Jerusalém, é por isso que em meio a tanta teologia, tanta prosa teológica, tanta doutrinação, tanta acusação para quem pensa diferente, sente diferente, pratica diferente, que não tem lugar para milagre, para Espírito de Deus. O Espírito Santo continua operando milagres. Opera agora aqui, ó. Você está me vendo? Eu estou vendo vocês pela fé. E uma coisa eu sei, sabe o que é? Eu sei que mesmo aqui, como eu já vi dezenas, centenas de vezes, pregando na televisão nesses últimos 49 anos, usando mídias para pregar o Evangelho também, ou usando também mídias para pregar o Evangelho, eu vi tanto milagre acontecer, recebi tantas milhares de cartas de gente narrando milagres à distância. As histórias eram sempre as mesmas. Eu fui curado ouvindo você pregar na internet. Eu tinha uma depressão que eu tratava há 10 anos. Fiquei ouvindo você 2, 3, 4 meses. Quando eu percebi, eu não estava mais deprimido. Eu sofria de um pânico que me matava, que inviabilizou a minha existência profissional. Um dia eu criei, e daquele dia em diante eu nunca mais paniquei no dia que eu confiei no cuidado e na graça divina. Um dia eu estava te ouvindo e me enchi de fé e botei a mão na cabeça do meu filho que estava muito doente e orei com você em favor dele, e ele ficou instantaneamente curado. Histórias como essa eu ouço e ouço e ouço e ouço. Por quê? Porque conquanto eu esteja aqui e você esteja aí, não importa a distância, nem os oceanos que se interponham eventualmente, e quando houver uma comunidade, de acordo com Elon Musk, em Marte, até em Marte esse sinal vai chegar e vai ter gente sendo curada e liberta, porque Jesus operava o que operava, e os evangelhos dizem, e ele curava os doentes, expelia os demônios. Sabe como? Fazendo um rito, um exorcismo, jogando água benta, mostrando uma cruz. Uma cruz. Não! O que a palavra diz é que ele fazia isso tudo, sabe como?
meramente pela palavra, meramente pela palavra, meramente pela palavra, por essa palavra que está aqui com você. Para quem crê receber. Agora, se você é um cara de Jerusalém, com as frescuras de Jerusalém, com as tramas de Jerusalém, com as ênfases de Jerusalém, aonde gente ficar curada que não tenha sido sob a chancela doutrinária e teológica dos doutores, passa a ser um perigo, uma ameaça. Gente que não está enquadrada na domesticação doutrinária de Jerusalém é um perigo em Jerusalém, como Jesus o era. Como eu sou aqui. Eu vejo, os teólogos não podem dizer nada a meu respeito, porque eles sabem que eu conheço teologia mais do que a maioria deles. E filosofia, e psicologia, e astronomia, e muita física aplicada, e um bocado de coisa que eles nem sonham em estudar, nem aprender, nem compreender. Então ficam calados. O máximo que eles podem dizer é que eu sou o herege. E a minha grande heresia é não andar com eles. Porque no tempo em que eu me dispunha a perder tempo com eles, eu não era o grande herege e eu podia dizer o que eu quisesse. Mas eu decidi, no meu coração, voltar para Galiléia. Eu já morri em Jerusalém. Eu já assisti o meu funeral em Jerusalém há 25 anos atrás. Em 98, 99, eu assisti de corpo presente o funeral que fizeram para mim. Os meus conhecidos teólogos e acadêmicos se reuniram em número de 300, declararam a minha morte e fizeram o meu funeral. Mas eles não tinham a menor ideia que eu haveria de ressuscitar dos mortos espiritualmente em Cristo Jesus. Só que, como Jesus disse, eu digo a mesma coisa. Jesus disse aos seus discípulos em Jerusalém, depois da ressurreição: saiam daqui, voltem para Galiléia, e lá vocês me verão. Saiam daqui, voltem para Galiléia, e lá vocês me verão. E foi o que aconteceu. Jerusalém é um lugar para se sair rápido. O Espírito Santo veio, se derramou no Pentecoste, era para eles terem saído no dia seguinte, ao invés de terem ficado lá, criando uma comunidade fechada que foi virando uma seita cristã. E só foram salvos na perseguição de Estevão quando foram dispersos pela terra. Foi o que os salvou de já terem começado como seita. Porque Jerusalém tem vocação para criar seitas, grupos fechados, guetos. E muitos de vocês são filhos do gueto, são filhos do Deus pré-determinado, do Deus pré-escrito, do Deus escriturado, do Deus cartorializado, do Deus teologizado, do Deus dogmatizado, do Deus inibido, do Deus proibido, do Deus que tem dia e hora para fazer algumas coisas e tem outras coisas que ele já não faz mais. Que ele parou de fazer, parou de operar, parou e deixou de ser. Então, olha aqui para mim. Eu estou falando com você que tem um coração simples, como o das pessoas da Galiléia. Essa graça de Deus é para você, se você quiser. Os céus dos céus, os cosmos do cosmos. E cada vez mais a gente sabe como só esse universozinho aqui de espaço-tempo linear é absurdo. Agora, um novo telescópio foi colocado que nos mostrou milhões de galáxias que nós nunca tínhamos visto. Galáxias do início da criação do mundo, e aquilo é só um fragmento. Eles vão fazer uma volta universal para a gente ter uma ideia do que aconteceu nos primeiros momentos após o Big Bang. Quando a luz começou a viajar e a matéria, a massa, começou a se expandir, até formar esse universo de bilhões de galáxias, trilhões
de corpos celestes, de planetas de todos os tipos. Isso é só um universo. Fora os outros universos, as outras dimensões, que estão todas sob o domínio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Todas elas estão. E Jesus é aquele que, através da palavra do profeta no Velho Testamento, mais de uma vez disse que os céus dos céus não podem conter o Eterno. Mas ele, no entanto, habita com o povo da Galileia, com os quebrantados e humildes de coração. Agora, a moçada de Jerusalém, o que eles perguntam é o seguinte: porventura da Galileia pode acontecer e vir alguma coisa boa? Quem é que aprende teologia fora de Jerusalém? Quem é que aprende Deus fora de Jerusalém? Quem é que sabe de Deus sem os rabinos de Jerusalém? Aí Deus fica condicionado a uma capital que impõe a ele uma pena capital como Deus. Você, espiritual e existencialmente, é cidadão da Galileia ou é cidadão da aristocracia de Jerusalém? Me diga, você tem uma fé que se estriba em crenças baseadas em doutrinas e dogmas? Ou, como as pessoas da Galileia, você é daqueles que veem, que ouvem e que dizem: verdadeiramente este é o Filho de Deus? Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quem é esse? Que doutrina é essa? Que meramente pela palavra realiza o que ele ordena. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou em absolutamente nada. Nós é que mudamos. Especialmente nós. Eu dei um pontapézinho aqui, mas está tudo em casa, né? Especialmente nós é que mudamos. Nós é que nos tornamos esses seres bandidos, malévolos, perversos, cobiçosos, implacáveis, inafetuosos, hipócritas, mentirosos. Aí nós vamos ouvir o que Jesus disse a essas mesmas pessoas: vocês são filhos do diabo, e o que vocês querem é agradar-lhe os desejos. Vocês são mentirosos, o coração de vocês é cheio de ódio. Aqui em vocês, milagre, eu só faço para morrer. Por que vocês não querem milagre para viver? Jesus, eu quero agora entregar a mente e o coração de todos esses que me viram e ouviram, e acerca dos outros milhares que me verão e me ouvirão em outra ocasião, em outra hora, em outro momento. E que em qualquer hora e em qualquer momento essa palavra realize os milagres, a graça para os quais ela tem sido designada pela palavra do teu poder. Realiza isso e eu te glorificarei de todo o meu coração, como tenho feito durante todos os dias da minha consciência em fé. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém.